O senhor quer falar de alguns dados? Acho que é importante fazer um balanço do ano passado, né? Se o senhor quiser comparar com 22 ou alguma Sim. coisa, o que o senhor tiver aí para... Na Acho que é verdade, importante, na né? verdade, Farroupilha, a gente manteve, a grosso modo, os mesmos padrões do ano passado. Aliás, alguns pontos muito positivos, na verdade, em relação ao ano passado. Para a gente ter uma noção da demanda de Farroupilha, o quanto que tem demanda, o quanto que é uma cidade que exige trabalho da segurança pública, às vezes é um trabalho que não é visto. A população, às vezes a população vê grandes casos, homicídio, grandes roubos, etc e tal, mas o dia a dia, o varejo, vamos dizer assim, não chega ao conhecimento público, mas tem uma demanda absurda. Por exemplo, encerramos o ano 23 agora com na casa de 9.500 ocorrências policiais. Mais de 30 por dia? Isso aí. É muita coisa. Então vamos pensar assim, eu falo mas um gestor da coisa pública, qualquer um, tu tem 30 problemas para resolver hoje. Amanhã tu tem mais 30. São 60. Amanhã mais 30. 120. E os problemas de hoje, tu não vai conseguir, não é apertar um botão. Investigação não é apertar um botão e resolver o problema. Não é, fulano faz isso. Investigar demora, às vezes, um fato meses. Então, os 30 de hoje, é óbvio que a gente não vai conseguir resolver hoje. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E os de ontem. Então, a gente tem que ter uma gestão de como conduzir isso e uma eficiência para tentar produzir um resultado que a segurança pública a contenta. Então, esse é o pior desafio, talvez, de Farroupilha, é justamente isso, gerir o volume insano de demandas. Mas Então, o senhor foi muito bem sucedido nos últimos casos, principalmente de buscar pessoas fora do município que cometeram crime aqui, como aquele ali que foi muito traumático para a população. aqui no centro, né? Na frente da padaria do Círculo Operário. Ali, exatamente. Foi ali, início de março do ano passado, prendemos um executor, aliás, um mandante em São Paulo. Né? São Paulo, Ele foi preso em São Paulo. Tinha me esquecido. E o executor em Caxias. Né? Eles vieram aqui. E teve outro caso, aquele caso bem emblemático também foi em março do ano passado, da senhora que foi morta aqui no Brechó, na região central, ali. A gente prendeu o indivíduo lá em Santana do Livramento. Uma das maiores investigações do ano passado, que foi golpes relacionados à empresa de Farroupilha. A gente prendeu uma organização criminosa, prendemos 2 indivíduos em Santo Ângelo e um deles era de Minas, nós prendemos em São Paulo dentro de um avião que estava viajando para o exterior. Então, assim, é bastante coisa. Quase um FBI. Exatamente, é coisa de cinema, exatamente. Então tem bastante demanda, assim. Então, tivemos 9.500 ocorrências em torno disso. E eu elenquei alguns fatos que eles nos dão mais trabalho. Não são os mais graves, eu diria, mas nos dão um trabalho imenso. E não parece, aquele trabalho que as pessoas não que a gente faz trabalho para os outros ver, mas é aquele trabalho que o que a delegacia está fazendo? Não vejo ninguém em movimento lá, mas a gente está trabalhando muito. Por exemplo, se não tiver movimento ali, a justiça não funciona. Exatamente. Porque tem que levar para o MP e o MP para o juiz. Né? Isso aí. Olha só, tivemos ocorrência envolvendo acidente de trânsito. 1.778 ocorrências envolvendo trânsito. O pessoal tá... É muita ocorrência. Eu estou falando do ano todo, né? Isso, claro, trânsito, eu incluo aqui homicídio no trânsito, né? Que foram 10. Fuga de local, lesão corporal culposa e só o dano material. Então, acidentes no contexto macro. Golpes, esse aqui para mim é o principal problema de segurança pública de Farroupilha. Não é um problema que vai afetar a comunidade como um todo, porque, claro, só afeta quem sofre o golpe. Mas por que me preocupa tanto isso? Eu falo isso desde que cheguei aqui. Não é com base unicamente no valor que a vítima teve ao cair naquele golpe, mas sim no contexto que permeia isso, porque quando uma vítima cai num golpe, em outras palavras, está fomentando o crime organizado, porque quem está por trás não é qualquer um, é o crime organizado. Às vezes dentro do presídio. A ampla maioria, que mudou seu modus operandi dos anos para cá, e hoje, claro, consegue vítimas fáceis, o crime é relativamente quase que impunível, estelionato a pena baixíssima. Vai prender um preso não dá, né? Difícil de ser investigado, e se for pego, dá pouca coisa.
e não precisa trocar tiro com a polícia, não precisa... Então, o que o crime organizado? Começaram a se especializar em aplicar golpes. E talvez é o único crime do nosso ordenamento que, se a vítima tomar um cuidado assim, E evita. evita. Porque não adianta ter viaturas na rua, encher uma cidade de policiais, que não vai resolver no golpe. Só vai resolver o problema do golpe se a vítima tiver consciência. Então, eu bato muito forte nisso. Atenção. Eu quase, às vezes, eu quase culpo a vítima, mas em certa medida é sim. Porque, poxa, um pouquinho de O cuidado... golpe só acontece... se a vítima estiver descuidada, gananciosa, etc e tal. Então, claro, quando eu falo assim que a vítima, em certa medida, é culpada, eu não estou isentando o criminoso. Óbvio. Claro. Mas é um crime que pode ser evitado. Então, mas olha só, deixa eu só ver aqui, ó. 1.182 golpes. É muito golpe. Nós temos 3 a 4 por dia. Barbaridade. É muito golpe. E, doutor, assim, é como o senhor falou, eles estão cada vez mais especialistas. Mais especialista. Por exemplo, assim, eu nunca fui clonado no celular, nunca tive um vírus no computador, mas eu sou hiper mega desconfiado. Hoje eu recebi um do Denatran e fui conferir não veio a placa e tal, até eu imprimi aqui. Cara, eu não abro o e-mail. Se eu abrir o e-mail, eu vou botar um vírus dentro, eles vão invadir o meu sistema, vão pegar os meus dados, né? Exatamente. Então tem que ter esse cuidado, né? As pessoas às vezes são... é falta de cuidado, literalmente, e na crença e na boa-fé em terceiros. O que hoje o golpe, talvez, um dos mais em voga, é receber ligações de instituições financeiras. Teve uma compra no seu cartão, no banco tal... se reconhece a compra digital, se não, aguarde para... Aí a pessoa, não fui eu que comprei isso, então eu vou aguardar para... Aí conversa com um suposto atendente do banco X. Pede a senha. E aí, o que a gente chama no mundo informático engenharia social, né? Esse criminoso emprega uma engenharia social que é uma historinha, conta a história, a pessoa acaba caindo e acaba entregando tudo. Banco não liga para você para dizer que o seu cartão foi clonado, etc e tal. Ele pode, em algum momento, chamar pelos meios oficiais. Mensagem através do próprio aplicativo, etc e tal. Mas não ligar e se propor vir atrás e demonstrar o problema. Isso não acontece. Então, é isso que eu digo. Às vezes falta um pouquinho de cuidado das pessoas, né? Então, 1.000 e poucos golpes é muito golpe para uma cidade como Farroupilha. E agora... vamos projetar isso em âmbito nacional. Olha a quantia que tem, né? Os caras estão faturando. Né? Exatamente. Violência doméstica é outro termo que outro ponto que eu queria destacar, 443 registros. Não é pouco, né? É bastante. Nós temos mais de um por dia. É bastante caso. Isso que a Delegacia da Mulher está atuante, tem muitas coisas. Né? Aqui em Farroupilha nós não temos uma delegacia, nós temos uma sala de margarida com atendimento ali. Mas, às vezes, não é isso que vai resolver. O atendimento é feito. É aquela coisa, aquele problema também quase que nem o golpe. A polícia na rua não consegue prevenir se internamente as pessoas não tiverem a consciência que tu tem que ser, nesse caso, que é educação. Principalmente o homem, né? Com a mulher, enfim, etc e tal. Aqui é um problema social gigante, né? Que melhorou muito, né, doutora? A rede de apoio, né? Mesmo assim, imagina se não tivesse a rede de apoio. Farroupilha é exemplar nesse ponto. Temos uma rede de apoio aqui, passando pela polícia, o Poder Judiciário, especificamente o Juizado da Violência Doméstica, ali, conduzido pelo Dr. Enzo, que é o juiz de direito, tem um programa, inclusive, pros agressores. Aí temos no âmbito do Executivo, né, ali um trabalho pela Coordenadoria da Mulher, o Gabinete da Primeira-Dama, a Brigada Militar também, enfim, tem uma rede muito sincronizada e funciona muito bem. Ocorre que é um problema que, às vezes, é repentino. E é dentro da casa, a bebida ou a droga, né? Esse ano, infelizmente, tivemos um feminicídio, né? Em dezembro ali. Nesses 3 anos que eu tô, é o primeiro caso que tivemos, mas, enfim, mas é um problema, né? E a nossa produção, né? Que nós encerramos e enviamos 1.320 investigações. Foi para com índice de elucidação na casa de 80%. Isso é o nosso trabalho. Aqui talvez um dos números que eu mais me orgulho. 80% de êxito é 1.320 investigações. Isso é 3 a 4 inquéritos por dia, considerando dias úteis, né? É muito trabalho. É muita coisa. Então, parabéns.
a equipe ela é enxuta, pequena, mas a gente faz de tudo para tentar dar uma resposta mínima para a sociedade, né? Que aliás, a gente não faz nada mais que obrigação em fazer isso, mas a gente procura tentar Mas está dar uma resposta. diferenciado. Né? Muito bem, parabéns. 80% de êxito é a regra do Pareto, 80-20. É, mais ou menos isso aí, Que exatamente. legal, né? Muito bem. De dados, acho que é isso. Isso aí, mesmo, eu acredito que nós... um detalhe Pois não. importante que eu esqueci aqui. Homicídio talvez seja o crime que mais afeta, chama atenção e pode causar insegurança. Nós tivemos 15 casos, né? O ano anterior, lembra? Foram 26. Oh! Então, uma redução de 40 e tantos %, uma redução interessante. Quase a metade, né? É muito também. Isso é bem significativo. É bem significativo. Histórico, inclusive, para a Farroupilha. É lógico que no mundial não deveria ter nenhum. Mas, ok, não sejamos utópicos. A gente tem que trabalhar com a realidade. Farroupilha gira em torno de quase 2 casos por mês, na casa de 20 e tantos ali. Via de regra isso, um padrão, se fosse traçarmos uma linha média, né? Esse ano passado fechamos em 15 casos, e isso é fruto do trabalho que a gente realiza. Não passa um caso de homicídio que a gente não esgota todas as possibilidades para tentar elucidar. E a ampla maioria a gente elucida e prende os mandantes e executores. Não só os executores, mas principalmente quem manda, porque aí que está o X da questão, né? É a história do receptador, né? Se não tivesse receptador, não teria o roubo, né? Isso a gente atua... O 2022, nós tivemos, em alguns casos, alguns meses que nos elevaram a estatística e a gente agiu bem incisivamente nesses casos, conseguindo uma resposta. E, claro, os resultados vêm aí. 15 é um número baixo para a Farroupilha, ou seja... Não é fácil. Existe um momento, os números, né, a gente vai ter que brigar com... Vai ter um momento para aumentar, porque não tem como diminuir ad eterno, né? Mas é um número bem interessante. Basta ver que Caxias, vamos supor que tenha 600 mil, 10% seria 60, lá tem 150 homicídios, né? Bastante lá. E nós estamos numa faixa muito boa. Temos um número aceitável. Aceitável. Lógico que nem o senhor falou, quando porque isso aqui normalmente é guerra de gangue também e tal, né? E o pessoal diz, não, é bom que eles se matem entre eles. Não é isso aí que a sociedade quer também, né? Não, com certeza não, porque, claro, eu não tenho o número exato, mas 90% disso aí, me arrisco a dizer, a ampla maioria, é relacionada à disputa de organizações criminosas. Mas a gente não trabalha com essa lógica do tipo de... Para nós, uma morte é uma morte independente de quem seja, sabe? A gente vai trabalhar para elucidar com o mesmo rigor que se fosse qualquer outro, que não fosse do mundo do crime. Então, é claro que no mundo do crime é olho por olho e dente por dente, a lei italiana lá, né? E a disputa do ponto é o que importa, né? Exatamente. E aqui tem um ponto interessante, porque do ponto de vista prevenção, tanto nós quanto a Brigada Militar, aqui não tenho procuração para falar pela Brigada, mas me sinto muito à vontade pela proximidade que eu tenho. A gente tem atuado muito incisivamente em alguns pontos de Farroupilha, que é onde o tráfico ele é mais incisivo. Então, quando a gente atua, faz um trabalho mais centralizado ali, evita justamente homicídios nessas áreas. Né? Então, isso tem resultado também. Eu vi alguns comentários, a gente comenta muito no dia a dia, né? Nos jantares e tal, nos encontros. Não, enquanto estivesse matando, não, mas vamos usar o exemplo da padaria ali. Ao meio-dia, se o cara que levou o tiro se abaixasse, ele ia matar talvez o da frente que estava com a sacolinha na mão. Exatamente. Ou uma menina que estava atravessando ali, né, e voltou, né? Exatamente. Eu acho que talvez a família tenha ido na frente, a menina, eu acho que tinha uns 12 anos pelo tamanho. Isso, ali, né? Exatamente. E ela volta. Então ali, né, chega a me arrepiar isso aí, né? Deus o livre. Risco aquele dia ali de ter uma, entre essas balas perdidas ali, foi muito grande. Foi muito grande, né? E sem dúvida, a gente não pode, concordo contigo, levar por esse lado que enquanto eles deixam acontecer, porque não é assim que as coisas funcionam. Porque, primeiro que não cabe a nós, enquanto agentes do Estado, fomentar isso. E outra que, enquanto estar no mundo do crime, para alguns pode achar, tudo bem, mas as consequências disso, para as pessoas que não estão lá, são muito reais e passíveis, factíveis de acontecer, como aquele dia ali no centro.
os próprios vizinhos desses locais, né? O trânsito que chega lá, tudo é ruim, né, doutor? Tudo é ruim, nossa. Tudo não é dá. ruim. Doutor, uma outra coisa, finalmente, depois ele deixa assim, se eu falar o que quiser, né? Sempre à disposição. E também, quando tiver assim uma demanda que o senhor queira vir, a casa está à disposição sempre, né? A gente recebe do delegado, sempre que tem uma ocorrência maior, ele manda para nós e nós postamos na nossa rede e passamos na TV também, né? Uma coisa que quem é prejudicado, às vezes o pai, a família, né? É os caça-níqueis, porque quem joga, ele tem aquele vício que às vezes não consegue dominar tanto quanto a droga, né? Como é que está isso, doutor? Já diminuiu na cidade? Como é que o senhor vê isso aí? É um baita de um problema social, né? É outro, né? Porque, e o que está por trás dos jogos de azar não é a mesma coisa do golpe. Não é a pessoa que vai lá e perde dinheiro. Porque tanta pessoa que perde dinheiro no joguinho lá ou do golpe, bom, perdeu o patrimônio próprio por um descuido, por um vício, por um, enfim. Mas o que está por trás, mesma coisa, o crime organizado. Quem mantém hoje boa parte das redes, né, que dominam aí os jogos de azar são pessoas vinculadas ao crime organizado. Se vocês fecham um, ele abre outro Abre em seguida. outro, exatamente. Fizemos o ano, deixa eu ver, nós estamos em janeiro agora, ali em novembro a gente fez uma operação aqui em Farroupilha, fechamos 2 casas, né? Possivelmente são abertas de novo. E a gente... Só muda de local, às vezes nem muda, né? Este é o legítimo enxugar gelo. Por quê? Claro, aqui eu não vou entrar em detalhes porque a investigação está em curso. Claro. Não vou falar detalhes, eu vou falar de aspecto genérico. O problema que está por trás disso talvez seja uma certa flexibilidade que a própria lei tem em relação ao jogo de esse é azar. outro problema, a lei, né? Inclusive, tem um julgamento afetado no Supremo para julgar se o jogo de azar vai ser legalizado ou não. Repito, o problema não é o jogo por si, não é o indivíduo que vai lá perde seu salário. É um problema social, dele, não é um problema de segurança pública. O problema está por trás. Que alimenta o tráfico, né? Alimenta o crime organizado. O problema não é o joguinho, o problema não é o indivíduo que vai lá perder, não é o problema é o que está por trás disso. Essa é a questão. Essa é a minha preocupação. Entendi. Né? Enfim, né? Mas é um baita um problema social. Farroupilha tem, a gente monitora, a gente sabe. Eu não vou aprofundar aqui sob pena de a gente prejudicar futuras investigações, mas é um baita um problema social que deveria ser combatido não só pela polícia, mas pelas próprias pessoas que vão lá jogar e estão, entre aspas, financiando o crime organizado. Então você que vai lá fazer o joguinho para tentar ganhar alguma coisa, em outras... Que não ganha nunca, né? Não ganha nunca, você está financiando o crime organizado. É isso, essencialmente, que você está fazendo. E quem joga sabe que a máquina é 80% para o dono e 20% eventualmente. Exatamente. A regra um vício, Pareto, verdade. né? É claro que aí entramos numa discussão, mas por que a loteria... Tudo bem, são outros 500, é um outro regramento, uma outra forma, não vou entrar nessa discussão não dá pra... filosófica do que sociológica, mas o problema dos jogos de azar, daqueles que são proibidos, é o que está por trás, que é o crime organizado, não o jogo em si.